Hello everybody, how are you doing? That's Allison here. Hoje a gente vai estudar um pouquinho com música. A gente vai ter duas coisas aqui hoje, olha só. Coisa número 1, a gente vai obviamente aprender essa música, melhorar o nosso vocabulário, ganhar bastante palavras, algumas expressões bem legais. E segundo, você vai ver passar vergonha, porque no final a gente vai tocar esta música aqui, com aquele violãozinho ali atrás, eu e você juntos aqui, você vai me assistir passar uma vergonheira desgracenta. Quando a gente estuda com música, geralmente como é que a gente faz? A gente bota a música, estuda a música e depois bota a música de novo pra gente poder comparar. Bem parecido com a metodologia que a gente usa para estudar filmes, para estudar séries. Só que este mês de novembro é um mês especial para mim, porque faz um ano que eu comecei a tocar violão, que eu falei assim, ó, do nada, do absoluto nada, eu olhei pro violão que estava aqui já há muito tempo parado e falei, eu vou aprender a tocar este negócio. E eu não sabia absolutamente nada. E depois de um ano tocando violão, você vai ver aí como é que foi o meu progresso. A música que a gente vai estudar aqui hoje vai ser Wish You Were Here, do Pink Floyd, um clássico, uma música bonita, uma melodia maravilhosa, que eu vou estragar ela lá no final, obviamente. Mas é uma música sensacional. Então vamos lá, vamos cair direto para nossa letra, entender essa letra aí. Eu não vou tentar interpretar a letra, porque está muito longe das minhas habilidades, mas a gente vai traduzir e vai entender o que ela significa em português, ok? Então vamos lá. Na primeira frase da música ele começa dizendo o seguinte: So you think you can tell heaven from hell. E olha só, aqui a gente tem uma coisa interessante. No começo ele diz o seguinte: You think. You think é você acha ou você pensa. You think. Então, you think é você acha ou você pensa. E este so aqui no começo é um então, né? Aquele então de começo de frase que a gente vai usar para introduzir a frase. So, então, aí você vai falar o que você quer falar. Então, este é o so de início de frase. So, então. So, you think you can tell. Então, você acha you can tell. Se a gente traduzir isso aqui literalmente, you significa você, can significa pode, consegue, e o tell significa falar, dizer. Então, você pode dizer. Só que isso aqui tem um segundo significado. Quando você can tell the difference, é tipo você consegue distinguir, você consegue ver a diferença. Então, you can tell também passa o significado de conseguir distinguir, conseguir ver a diferença, sacou? Então vamos colocar uma corzinha aqui, ó. You can tell, isso aqui é importante porque ele usa bastante aqui já no na primeira estrofe. Consegue distinguir. You think you can tell. Você acha que você consegue distinguir. Agora, tem uma coisa interessante aqui nesse início, que aqui a gente tem um que e aqui a gente não tem nada entre essas duas primeiras frases, você percebe? No inglês, a gente pode fazer isso. É como se no português a gente falasse a frase assim, ó. Você acha você consegue distinguir? Você acha você consegue distinguir? Então, este que aqui, no inglês, a gente pode omitir, só que se você quiser usar, você pode. É o that. Do you think... You think that you can tell? Você acha que você consegue distinguir? Só que muitas vezes ele pode ser omitido e muitas vezes ele vai ser omitido. Então já comece a ficar aí mais zen com esse negócio aí que parece que não tem uma conexão entre frases, mas na tradução a gente vai colocar este que, porque no português precisa. Então você acha que consegue distinguir? E aí ele vai falar várias coisas, né? Isso daquilo, isso daquele outro, isso daquele outro. Então vamos ver essas coisas que ele está pedindo, se você aí consegue distinguir, né? São coisas meio antagonistas. Então vamos lá. A primeira é heaven from hell.
Heaven é o céu e o hell é o inferno. Tá vendo que é o from aqui, né? Você consegue distinguir este deste. Então tem este from aqui no meio, ó. O heaven from hell. O céu do inferno, né? Duas coisas antagonistas. Aí ele fala assim, ó, blue skies from pain. Blue skies significa céu azul e pain significa dor. Só que blue skies também é sinônimo de alegria. Se o céu está bonito, o céu está azul, então, né, as coisas estão felizes, estão alegres. Então a gente pode literalmente dar a tradução aqui de céu azul da dor, blue skies from pain, ou então alegria da dor. Então eu deixei as duas traduções aqui para que você possa ver, né, que a tradução literal é uma, mas a ideia que está passando é a ideia de alegria. Você consegue distinguir a alegria da dor, ou céu azul da dor? Blue skies from pain. Aí agora, olha só, agora tem um negócio bacana aqui para você começar a pegar os miudinhos de inglês. Olha só, ali em cima está escrito you can tell e aqui embaixo está escrito can you tell. Por que um tá invertido e o outro não, Ellison? Por que um you tá na frente e o outro you tá atrás? O que tá acontecendo aqui? A ideia é a seguinte, quando você fala you can tell, né, no português, e você pede, vamos ao português, você consegue distinguir. Eu estou afirmando, você consegue distinguir, você é um cara inteligente. Se eu fazer uma pergunta, não vai mudar absolutamente nada na frase. A única coisa que vai acontecer é eu vou botar um ponto de interrogação e aí eu vou mudar a entonação. Você consegue distinguir? Agora, no inglês, sempre vai ter um elemento ou vai ter uma troca, vai ter alguma coisa mostrando que é uma pergunta. É diferente no inglês. Então, quando a gente quer mostrar que é uma pergunta, a gente faz esta inversão aqui. Então, you can tell, você consegue distinguir. Can you tell? Aí é uma pergunta. Você consegue distinguir? Sacou? Então, basicamente, essa é a diferença. Então, o can tá lá na frente indicando isso aqui. Então, o can you tell aqui vai passar esta mesma ideia de você consegue distinguir. Can you tell? Opa, apareceu um zero aqui do nada. Can you tell a green field from a cold steel rail? Você consegue diferenciar, distinguir a green field é um campo verde, até botei de verde, ó, vê se não combinou, um campo verde de a cold steel rail. Rail é os trilhos do trem. Né? Steel é aço e cold é gelado. Então, um trilho de aço frio é a tradução deste nosso carinha aqui, ó. Vamos na frase inteira de novo. Opa, não coloquei a cor. Às vezes eu dou umas batateadas que eu vou te contar um negócio meu, né? Vamos lá. Can you tell a green field from a cold steel rail? Você consegue distinguir um campo verde de um trilho de aço frio? Olha, eu já falei para vocês, eu não vou me meter em tentar interpretar isso aqui. A gente vai fazer a tradução, tá? Esse é o meu papel aqui. É muito poético para mim. A minha poesia está aqui e essa música está aqui em cima. Não vai funcionar muito bem. A smile from a veil. A smile é um sorriso. A veil é um véu. Só que também pode ter a tradução de máscara, né? No sentido de tampar o rosto, esconder o rosto, também pode ser, né, um disfarce, uma máscara, um disfarce. Então, assim, ó, a tradução poderia ser: você consegue, então, distinguir um sorriso de um disfarce, um sorriso de uma máscara, um sorriso de um véu, né? Ou seja, um sorriso de uma face que você não consegue interpretar, ou talvez até ele queira dizer um sorriso falso. Olha eu aqui me metendo na interpretação. Não sei, né? Essa é a ideia. A smile from a veil. Um sorriso de um véu, de uma máscara. Vamos colocar aqui, ó. Um sorriso de um véu ou de uma máscara. Ou até de um disfarce. E aí ele termina fazendo a pergunta: Do you think you can tell?
Do you think you can tell? E quando eu estava explicando antes para você que o can está aqui na frente, porque isso aqui é uma pergunta, aí você olhou aqui para cima e falou assim, tá, mas isso aqui também é uma pergunta. O que aconteceu ali em cima? É que ali em cima, na verdade, não tem um do que era para ter aqui na frente, só que ele tem aqui, então a gente pode entender, porque essa frase e essa frase é a mesma. Agora você vai entender que qual que é a função do do aqui, simplesmente dizer que é uma pergunta. Gramaticalmente falando, aqui em cima deveria ter um do também, né, para isso realmente ser uma pergunta. Só que, né, às vezes a gente não usa, né, fala do dia a dia, coisa informal e tal, mas aqui a pergunta está feita gramaticalmente correto. Agora sim. Então aqui o you e o can não estava invertido porque a pergunta estava sendo feita aqui no início. Então essa é a razão, caso você tenha se perguntado por que aqui em cima não estava invertido. O do está no começo da frase, não tem uma tradução, ele só tem uma função, dizer que essa frase é uma pergunta. Então ele termina essa estrofe fazendo essa pergunta de novo. Do you think you can tell? Você acha que consegue distinguir, que consegue diferenciar? Então essa é a primeira estrofe. Na segunda estrofe ele vai falar assim, ó, agora ele vai trocar, ele não vai mais falar do tell, ele não vai falar do diferenciar, agora ele vai mudar um pouquinho o foco das perguntas. Ele vai fazer isso aqui, ó. Did they get you to trade your heroes for ghosts? E olha só, aqui tem alguns elementos para a gente poder identificar, né? Para a gente tentar entender um pouquinho melhor essa frase. Vamos lá, vamos decifrar isso aqui. O did, aqui, ele tem a mesma função do do aqui em cima, que é simplesmente dizer que isso aqui é uma pergunta. Qual que é a diferença então, Ellison? O did é uma pergunta no passado, né? Então, se do you think é você acha, did you think é você achou. Olha lá, então o did representa o passado. Então aqui, ó, did they get you to trade? Você já entendeu o que é o did, agora vamos entender o que é, vamos botar aqui, ó, passado. Vamos tentar entender o que é they get you to trade. Vamos lá. Quando alguma pessoa get alguma pessoa a fazer alguma coisa, to do something, olha só, um monte de código estranho, né? Quando uma pessoa get outra pessoa para fazer alguma coisa, isso aqui, a ideia disso aqui é mais ou menos assim, ó, que uma pessoa persuadiu, convenceu a outra pessoa a fazer algo. Então eu vou tentar dar um exemplo. I always get my brother. Então, olha só, a pessoa 1 get a pessoa 2. Então, é tipo assim, ó, a pessoa 1 convence, persuade a pessoa 2 a fazer alguma coisa. Vamos ver o que é essa coisa. I always get my brother to do the dishes. Então, eu sempre convenço o meu irmão, eu sempre faço o meu irmão, persuado o meu irmão a lavar a louça. Deu para sacar a ideia? Então, quando ele fala aqui, ó, they get you to trade, eles fizeram você trocar. Isso que significa essa frase. Did they get you to trade? Eles fizeram você trocar. Eles fizeram você trocar. E aí as outras perguntas vai ser baseado nesse eles fizeram você trocar, dois elementos. Elemento 1, elemento 2. Vamos lá. Did they get you to trade your heroes for ghosts? Os seus heróis por fantasmas? Hot ashes for trees? Hot ashes, cinzas quentes, for trees, por árvores. Hot air for a cool breeze. Ar quente por uma brisa fresca, uma brisa geladinha. E aqui a gente tem este cara, cold comfort for change. Esse cold comfort, eu vou dar uma pequena atenção para ele aqui, porque ele pode significar duas coisas. E aí, eu exatamente não sei qual que é a melhor para se usar nessa música aqui. O cold comfort pode literalmente significar o conforto do frio.
Cold comfort, o conforto do frio, né? Conforto do frio. Mas ele também tem o significado de um pouco de conforto, ou praticamente nada de conforto. Né? Então eu coloquei aqui, ó, pode ser o conforto do frio ou um pouco de conforto. Eu sinceramente não sei qual que seria a melhor tradução. Deixo para você decidir aí, certo? Então cold comfort for change seria um pouco de conforto por mudança. Né? Então olha só, várias coisas. Ó. Eles fizeram você trocar os seus heróis por fantasmas, cinzas quentes por árvores, ar quente por uma brisa fresca, um pouco de conforto por mudança, change aqui de novo é mudança. Vamos colorir um pouquinho aqui, ó. Cool breeze, eu vou colocar de azulzinho. Por que se colore, Ellison? Para que fique mais fácil de a gente conseguir botar o olho em um lado e um outro e conseguir ver a tradução. E aqui no Hot Ashes eu vou colocar vermelho, Hot Ashes, cinzas quentes. Aí, já ajuda um pouquinho na tradução. E aí ele faz uma última pergunta nessa estrofe. Did you exchange? Aqui é literalmente, você trocou. Exchange é trocar. Did you exchange? Vamos colocar um purple aqui, ó. Você trocou? Exchange é trocar. Só que tem o did lá na frente, que é pergunta no passado. Então não é trocar, é trocou. Boa, boa. Did you exchange? Você trocou? Aí aqui, ó. Vamos prestar atenção. A walk on part in the war for a lead role in a cage. A walk on part. Isso aqui, ó. A walk on part. O que é a walk on part? Quando a gente está falando de teatro, por exemplo, ou até de cinema, quando você tem um walk on part, é tipo assim, você entra lá na cena, fala algumas palavras, né, faz algumas coisinhas e vai embora. Ou seja, é um papel secundário, não é um papel importante. Você vai lá, fala uma coisinha ou outra, vaza, vai embora. Não é o papel primário, principal. Então, olha só, walk on part é um papel, vamos colocar orange, um papel secundário, E aí a gente tem o lead role, que é o quê? Que é o papel principal. Aí sim, papel principal, lead role. Muito bem? Temos o papel secundário e o papel principal. Agora vamos entender o resto. Um papel secundário na guerra por um papel primário em uma gaiola. Já falei, vou dar a tradução aqui, a interpretação fica para vocês aí, ó. Eu passo bem longe disso aqui, que às vezes vocês iam conseguir perceber o tamanho da minha, sei lá, falta de cultura. Mas vamos lá, de tradução de novo. Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role in a cage? Você trocou um papel secundário na guerra por um papel principal em uma gaiola, né? Então ele finaliza assim a segunda estrofe. E aí vem o refrão. How I wish you were here. Agora é o nome da música, né? O nome da música é I wish... Perdão, o nome da música é só Wish, não é I Wish. Que apesar de que, né, fica subentendido o I ali, né? Então, I wish you were here. Este carinha aqui significa eu queria que você estivesse aqui. I wish you were here. I wish, eu queria, eu gostaria, you were here, que você estivesse aqui. Então ele canta assim, ó. How I wish you were here. Como eu queria que você estivesse aqui. We're just two lost souls swimming in a fishbowl. We're é o verbo to be aparecendo aqui para nós pela primeira vez. Se a gente pegar este carinha, colocar aqui do lado e abrir, vai ser we are. We are. E aí quando a gente fala rápido, a gente contrai, a gente fala we're. Então é we're just, nós somos, ou nós estamos, mas nesse caso é somos. Nós somos apenas, ou então nós somos somente, ou nós somos só. Apenas fica bonito aqui. Two lost souls. Duas almas perdidas. Two lost souls são duas almas perdidas. Souls são almas e lost, como naquela série do avião que cai na ilha lá, né? Lost,
perdidos. We're just two lost souls. Nós somos apenas duas almas perdidas. Swimming in a fishbowl. Swimming é nadando. In a fishbowl é em um aquário. Literalmente, o bowl é uma tigela e fish é peixe. A tigela de peixe é um aquário. We're just two lost souls swimming in a fishbowl. Nós somos duas almas perdidas nadando em um aquário. Year after year. Year é ano. Year after year, ano após ano. Ano após ano. Nós somos duas almas perdidas nadando em um aquário, ano após ano. Meu Deus. Ano após ano. Já tá falhando aqui a voz já. Running over the same old ground. Running over, correndo por cima, the same old ground, o mesmo velho chão. A gente fica correndo ali naquele mesmo chão de sempre, naquele mesmo chão antigo, naquele mesmo chão velho. Running over the same old ground, correndo sobre o mesmo velho chão. What have we found? Ele faz uma última pergunta. What have we found? A gente não vai entrar nos detalhes gramaticais, como a gente não fez aqui a música inteira, mas isso aqui, para quem gosta de entender e para quem gostaria aí de pesquisar qual que é o ponto gramatical, por que tem have, né? Todas essas coisas aí, é o present perfect. Se você quiser, você vai conseguir achar um monte de aula de gramática aí, veja a aula de gramática, entenda as regras, não sei o que lá, passe meia hora entendendo o present perfect, mas te adianto, não vai melhorar tanto assim o seu inglês caso você ainda nem entenda ele. É melhor você primeiro focar no que a gente está fazendo aqui, ganhar muitas palavras, ganhar muito vocabulário, melhorar o seu entendimento. Quando você já entender bastante, quando você já falar bastante, aí você começa a estudar gramática para lapidar o inglês. Mas se você tiver curiosidade, este have aqui é o auxiliar do present perfect. Então, vamos de tradução. A estrutura completa. What have we found é o que nós encontramos. O que nós encontramos? Ele faz uma última pergunta. A gente correndo, nós duas almas perdidas, né? Ano após ano, correndo sobre esse mesmo velho chão. What have we found? O que nós encontramos? O que nós encontramos? The same old fears é a resposta dele. Os mesmos velhos medos, os mesmos medos de sempre. The same old fears. E aí ele termina com o nome da música, Wish You Were Here. Queria que você estivesse aqui. Vamos só colocar aqui mais uma corzinha para este cara, um laranjadinho. Os mesmos velhos medos, ou os mesmos medos de sempre, também funciona. Legal? Terminamos agora a tradução. Você já entendeu a tradução da música, você já ganhou um vocabuláriozinho legal. Agora a gente vai fazer o seguinte, agora eu vou passar uma vergonha e você vai me assistir passando vergonha. E conforme eu vou passando essa vergonha, eu vou deixar a legenda aqui do lado para que você possa acompanhar, para que você possa ouvir e ler ao mesmo tempo, perfeito? Vou dividir a tela aqui, aí de um lado eu vou colocar as legendinhas junto com as traduções para que você possa assistir e pausar caso você queira conferir a tradução de novo, ir acompanhando, fazer aquele estudo que eu sempre indico que vocês façam, né? Volta, ouve de novo, aí não lembra do que foi falado, aí vê a tradução, aí volta, ouve mais uma vez e aí tenta fechar os olhos, só ouvir e assim a gente vai melhorando o nosso entendimento, né? A gente precisa ter esse feeling de botar a mão na massa e ficar encafifado com as coisas que você ouve e não entende. Ficar encafifado, olha só, anota isso aí, ficar encafifado é a chave para você aprender inglês. Ouvir, não entendi, tem que vir aquele, putz, mas o que é isso? Aí você vai ali e confere, did they get you to trade? Significa, eles fizeram você trocar. Lembrou? Volta, ouve de novo. Agora vê se você consegue só ouvindo entender o que ele quis dizer. Então precisa ser feito esse estudo aí, né? Ter essa finesse de fazer esse negócio aí, porque isso aí vai melhorar o seu inglês muito, muito. A aula aqui vai ajudar, óbvio, só que você precisa ter essa atividade, fazer esse estudo ativo
cativo, ter essa curiosidade, ficar encafifado e não se deixar com a pulga atrás da orelha e querer mais, entender mais, e precisa fazer isso aí se você quiser melhorar o seu inglês. Agora vamos lá passar vergonha junto. Ghosts, old ashes for trees, old ash for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk on the bar in the war for a lead role in a cage? Just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fears. Wish you were here. Well, that's it for today, people. É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aprendido bastante vocabulário. Espero que eu não tenha estourado os tímpanos de ninguém. A gente se vê num próximo episódio e peace out.